Olá, hoje é uma terça-feira, 23 de julho, né? É um dia de chuva. Eu estou embaixo de um telhado aqui, uma cobertura que nós temos aqui. Nesse momento está chovendo. Talvez estejam ouvindo, não sei se grava isso também. Aqui estou recebendo uma visita, né? Vem cá. É o nosso galo. Onde eu estou, ele vem atrás. Já chegou aqui. É um galo adolescente ainda, né? Pois bem, o nosso assunto aqui é Meus Pequeninos Irmãos. É exatamente o título das lições desse trimestre, né? Eu estou vendo que o galo vai subir aqui no colo. Bom, e hoje é um dia que estamos começando a receber mais uma frente fria. Por enquanto ainda não está frio. Está fazendo uns 19 graus, por aí. Está boa a temperatura. Só que tem uma leve brisa, como dizem por aí, gelada, né? Pois bem, nós queremos estudar aqui sobre como servir a Deus, aprendendo coisas fantásticas nessa lição aqui dessa semana. Santíssimo e poderoso Deus, que teu Espírito esteja agora conosco, para que saibamos tanto aprender quanto praticar. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois aqui o verso diz o seguinte, o verso está em Mateus capítulo 25, 40. Né? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pois bem, como é que se pode entender esse verso? Deus não necessita de nada. Como é que nós podemos servir a Deus? Não tem como, na verdade. O que nós podemos prover a Deus que Ele não consiga sem nosso auxílio? Ele pode se prover de tudo, é que ele necessita de alguma coisa, né? Para começar, ele nem necessita de nada, né? Ele já tem tudo à sua disposição. Mas se necessitasse, ele mesmo poderia providenciá-lo. Quem necessita são suas criaturas aqui nesse mundo de pecado, onde existe a possibilidade de alguém empobrecer, né? De alguém perder tudo, de alguém adoecer, de alguém passar por uma tragédia, esse tipo de coisa, assim, né? Aqui existe essa possibilidade. Então, ajudando uma dessas pessoas, isso significa ajudar a Deus. Porque essas pessoas são criaturas de Deus. Elas têm necessidades. Portanto, ele considera corretamente como sendo ajudado, porque uma criatura dele foi ajudada, né? Nós temos muitas coisas interessantes para estudar nessa semana, não é? Bom, existem muitos tipos de ajuda. Quando a gente fala em socorrer alguém, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça é que precisa comprar alguma coisa, precisa dar um dinheiro, nem sempre, né? Às vezes a pessoa precisa de dinheiro. E aí uma oração, uma palavra amiga, não ajuda em nada, ou ajuda pouco. Ela precisa, está com fome, por exemplo, né? Então não adianta, vai, tem paz, estão perdoados os teus pecados, não, precisa de um pão, de um alimento. Às vezes a pessoa está tremendo de frio, etc. Não adianta fazer uma oração para ela precisa de um abrigo, de uma roupa, né? Precisa ser esperto. Então as pessoas podem precisar de ajuda financeira, né? Às vezes precisa de um tempo nosso, né? Às vezes precisa de um conselho, às vezes precisa de uma capacitação, de um treinamento, de um aconselhamento também. Precisam de apenas alguma informação, às vezes precisa de um apoio, né? Por exemplo, faleceu alguém, as pessoas vão lá, abraçam e se solidarizam, etc. e tal, e a pessoa precisa disso, né? Existem muitas necessidades, né? Mas a conclusão inicial aqui é que servir a Deus, servir aos outros é servir a Deus.
Então isso é uma questão de justiça, de bondade, misericórdia, né? Que Deus tem. E, na verdade, Deus poderia resolver os problemas de todos. Mas, afinal de contas, se somos todos irmãos, por que nós não podemos servir de instrumentos nas mãos de Deus para ajudar os outros? Por que Deus não pode nos abençoar para, com essas bênçãos, ajudar os outros? E é assim que funciona, né? É bem assim, né? Então, essa questão de meus pequeninos irmãos está na parte de quinta-feira, né? Vamos lá para quinta-feira, dar uma olhada lá, né? Ali é o título do título da lição dessa semana e do título do trimestre, né? Aqui está, meus pequeninos irmãos, né? Bom, as pessoas têm necessidade, todas têm necessidade. Algumas ou muitas não têm necessidade financeira, algumas, né? Por exemplo, vamos supor aí que deu um acidente, o carro se desgovernou, etc e tal, entrou, bateu contra uma árvore, está ali uma Ferrari, né, um carro de mais de R$1 milhão, de repente, né, etc. Esses tempos o presidente da Rússia, Putin, né, estava em Roma visitando o Papa, etc e tal, ele estava de uma limusine. Agora me lembro bem, mas parece que eram uns 40 ou 50 milhões de reais. Oh, que limusine! Pois bem, sujeito desses num carro riquíssimo, num carro desses, se estrepa na estrada e fica prensado lá dentro, etc. E eu passo lá com meu fusquinha velho, etc. Não, esse aí não precisa de ajuda. Tem um carrão desse. Está precisando. E se eu não telefonar logo por socorro, e se eu não for lá falar com ele, não ajudar ele, quem sabe dar uma água para ele, eu ficar abanando, ou mantendo ele vivo, qualquer coisa, ele pode morrer. Está precisando. Dinheiro? Olha, nesse momento talvez até também, né? Talvez ele não tenha ali junto consigo para pagar um tratorista, para puxar o carro dele lá dentro, coisa desse tipo, né? Eu vou lá ajudar ele. E às vezes as pessoas vão ajudar porque é rico, né? Então ele pode recompensar, né? Mas não é por isso, né? Aliás, esses tempos eu vi um sujeito, ele era um trabalhador que tinha sua família, etc. E tal, lá ele recebia um pouco mais de um salário mínimo e tinha dívidas, está sempre correndo atrás, né? Achou um maço de dinheiro, não me lembro mais quanto que era, se não me engano era R$13 mil, isso resolveria os seus problemas, pagava suas dívidas e sobrava, né? E ele estava dando uma carteira ali, tinha um nome, tinha telefone, e ele foi atrás e devolveu tudo. Isso foi notícia de noite no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, foi notícia, porque um homem foi honesto. Isso não devia ser notícia, isso devia ser um normal, né? Mas foi notícia, olha, um homem foi honesto, olha, achamos um honesto. Foi, ele devolveu, né? Ou seja, ele foi próximo daquele que perdeu e que não tinha necessidade de receber isso de volta, mas recebeu. O homem ficou impressionado, né? Não me lembro mais o que houve depois ali, se ele ganhou um emprego melhor, qualquer coisa, mas enfim, eu me lembro que alguma recompensa ele teve, se não me engano, um outro emprego. Pois bem, um desses pequeninos irmãos, vamos refletir mais um pouquinho sobre isso, porque aqui tem outros assuntos, né? Perguntaram para Jesus, aqui está esse tema, sobre esse título, mas depois nós vamos refletir um pouquinho sobre esse título. Perguntaram para Jesus, mestre, Jesus tinha dito, olha, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Aí, sozinho, eles perguntaram para Jesus, mestre, quando é que vão acontecer essas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? E qual o sinal do fim e o sinal da tua vinda e qual é o sinal do fim? Jesus começou respondendo pelo sinal do fim. Ele alterou a ordem. Os discípulos fizeram a pergunta na ordem que os fatos iriam acontecer e Jesus alterou. Isso é o sinal do fim é o seguinte: esse evangelho vai ser pregado em todo mundo, todas as nações, etc. Então virá o fim. Depois ele respondeu sobre a queda de
do templo. Olha, quando virdes Jerusalém cercada pelos exércitos romanos, né? Ou seja, ele até disse assim, mais ou menos, que o iníquo estaria onde não deveria estar, cercando a cidade santa, né? E aí caiu o templo, fujam da cidade, né? E daí ele respondeu sobre a segunda vinda. Ele disse, olha, vai aparecer uma quantidade, isso depois da grande tribulação, dos 1260 anos. Vai aparecer uma quantidade enorme de falsos profetas, falsos cristos, etc. E aí então vem o fim. Mas, ao mesmo tempo, aquele sinal do fim serve para isso também. Ou seja, não vai o fim, que é coincidência com a segunda vinda de Cristo. Também tem por sinal a pregação do Evangelho a todo mundo. Então ele respondeu essa pergunta. Aí vem também aqui a parábola das 10 virgens. Olha, na parábola das 10 virgens, Jesus disse que vai ter dois tipos de gente, dois tipos de cristãos. Os que vão cansar de tanto esperar e os que vão persistir. Havia 10 virgens lá, todas iguais, todas tinham lamparina, todos estavam igualzinhos, mas 5 tinham azeite de sobra. Pessoal, olha, vamos levar mais, vá que aconteça alguma coisa, sei lá o que pode acontecer, eles não sabiam, mas vamos levar mais. Normalmente a quantidade de azeite que tinha nas lâmpadas era suficiente para a festa. Mas vai que atrasa, vai que aconteça isso ou aquilo, vai que a gente derrame, não sei o que pode, mas vamos levar mais. É uma festa, né? Então vamos. E os outros assim, não, é suficiente, sempre foi suficiente. Faltou, porque houve atraso. Ou talvez nem houvesse atraso, o noivo, que naquela época, hoje as noivas atrasam, mas naquela época era o noivo. E vai que o noivo tem planejado, eu vou vir mais tarde, eu vou vir tal hora, mas não falou para ninguém. E adormeceu todo mundo. Era tarde, eu sei lá, 1 ou 2 da madrugada, não sei que horas, mas era tarde. E dali a pouco exclamação, o noivo está chegando. Está ali, as lamparinas estavam ainda acesas, mas se apagando. O foguinho estava fraco. E as prudentes pegaram do seu azeite e colocaram ali, estamos tranquilos. Mas encheram as lamparinas e terminou sua reserva. Também não levaram para vários dias, levaram para a noite toda. E as outras falaram, puxa, mas e agora? Empresta o nosso azeite, me dá metade que você... As outras disseram, mas aí no fim vai pagar tudo, vão lá, comprem. Não é longe daqui, eles foram lá e não deu tempo para voltar, né? O que Jesus estava querendo falar com isso? Olha, aplicando aqui nesse assunto dos meus pequeninos irmãos, né? Tem tempo para ajudar eles, tem tempo. Depois que começar a cair as pragas, você está indo, se foi o tempo, fechar a porta da graça, se foi o tempo, não adianta mais ajudar ninguém. Aí isso não tem como ajudar, né? Nem se tem quando fecha a porta da graça, Deus vai ajudar as pessoas, vai cuidar, aí é Ele que vai cuidar, mas até lá você tem que cuidar. Então, esteja preparado, né, para cuidar das pessoas enquanto há tempo para cuidar delas, né? Temos aqui o Sermão da Montanha. Esse sermão parece que Jesus se sentou no seu trono lá no céu, no infinito, etc. E falou dali, porque põe informação bem elaborada. Só podia ter vindo dele, né? De um Deus, né? Então a pergunta que aqui a gente faz, a partir desse estudo, é como influenciamos o nosso entorno, né? Temos que ter um bom caráter, né? E temos que ser pessoas corretas, justas, humildes, misericordiosas, pacíficas, puras de coração, né? Temos que ser isso tudo. São valores, são princípios, né, dos padrões celestes, são princípios dos cidadãos celestes, né? Então esse sermão da montanha, Jesus falou uma quantidade de coisas, nós só vamos mencionar poucas coisas, né? São 3 capítulos, né? E
Então Jesus estava dando ali os princípios da cidadania celeste que nós já devemos cultivar aqui na Terra, né? Bom, então seguindo aqui no sermão, vencendo o mal com o bem. Aqui na Terra, é o contrário, né? Aqui é vencer o mal com mais mal, né? Vingança, deixa comigo, né? Não vou levar desaforo para casa, né? A lógica aqui na Terra é a vingança, mas a lógica no céu é diferente, é amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? É assim que funciona. Não é olho por olho, dente por dente, etc. Não é a lei do talhão. Sabe o que é a lei do talhão? É a lei da retaliação. Era uma lei boa naquela época. Era boa, sim. Vamos supor o seguinte: se alguém te ofendeu e te quebrar um braço, você tem o direito de quebrar o braço do outro. E não mais. Não pode quebrar mais. Tu tem um limite. Tu pode se vingar, sim. Mas até o ponto que ele te fez mal. Se alguém te matou o seu cavalo, você pode matar o cavalo dele. Não pode matar 2 cavalos. Tem que fazer a mesma coisa. E Jesus disse, não é assim. Não te vingues, né? O que Jesus disse, né? Se alguém te der um tapa do lado direito, oferece-lhe o lado esquerdo. Ou se alguém der um tapa do lado esquerdo, oferece o lado direito. Bom, ele, naquela época, dava um tapa assim, né? Assim, e batia do lado esquerdo com as costas da mão. E a pessoa não podia dar um tapa com a mão esquerda, com a mão canhota. Ou com a mão direita, isso simbolizava que quem estava dando o tapa se via superior a quem recebeu o tapa. E Jesus foi muito sábio aqui, mas muito sábio, né? Isso oferece o outro lado. Ele teria que dar um tapa com o lado esquerdo. O lado esquerdo, a pessoa estava se tornando igual, né? Ou devia dar um soco, dando um soco, se tornaria igual ao outro. A pessoa não faria. Não faria. Se alguém te toma a túnica, dele também a capa, ou era o contrário, dele a outra veste. Só que a outra veste tem que ser devolvida até a tardinha. Essa era a lei deles. Se alguém te faz caminhar 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Caminhar a 2ª milha, você estava, na verdade, o que te fez caminhar a 1ª milha estava sendo humilhado. Ou seja, seja sábio, né? Seja inteligente, não te vingues, seja inteligente, seja superior. Como é que eu vi uma vez, faz muito tempo, estava assistindo um programa de televisão e era daqueles programas que telefonam para as casas, etc e tal, e telefonaram para uma casa, eu estava bem assistindo aquele momento ali, e o que recebeu o telefonema foi grosso, não me lembro mais o que ele disse, faz uns 30 anos ou mais. E o apresentador do programa ficou parado, ficou quieto. E a plateia estava dando sinal que ele respondesse à altura. Lá pelas tantas, o apresentador disse o seguinte: não me nivelarei por baixo. Aí ele foi ovacionado. Não me nivelarei por baixo. Você não se nivele por baixo. Se nivele por cima, né? Com bom caráter, né? É assim que tem que fazer. Vencer o mal com o bem, juntar brasa sobre a cabeça do teu inimigo. O que o inimigo está esperando? Você retruque mais que ele, para ele te dar, vai fazer pior, ou seja, a coisa só vai piorando, né? Então, a reação deve ser por amor. Nós somos pessoas assim, né? Aqui temos também a questão do bom samaritano, né? A questão do bom samaritano. Deixa eu ver, eu acho que eu esqueci uma coisa aqui. Esqueci uma coisa. Aqui na parte de segunda-feira, vencendo o mal com o bem. A história de Mahatma Gandhi, ou seja, desse indiano, que era uma pessoa intelectualmente fraca, mas que se tornou um grande líder, né? Ele conduziu a tal da Marcha do Sal, porque a Grã-Bretanha, que era a dona da Índia, resolveu enriquecer cobrando imposto sobre o sal. E a Índia tem muito mar salgado, né?
ao redor podem colher sal ali. Não podia, tinha que pagar imposto. E o povo estava sendo oprimido por isso, o povo já queria independência, etc. E esse indiano, Mahatma Gandhi, se levantou, o nome dele mesmo era Mahontas, né? Karamchand Gandhi. E se levantou e fez uma revolução. Mas ninguém tinha uma arma, ninguém tinha facão, todos vestidos de branco. Foram marchando de cidade em cidade, em cada cidade conquistando mais adeptos. E Gandhi foi doutrinando eles. Nada de uso da força. Quando chegaram na primeira praia, cada um pegou uma pitada de sal e agora são todos criminosos. Porque não podia. Foram na segunda praia, etc. Até que aí a Grã-Bretanha resolveu parar com essa palhaçada. Como estavam pensando, e foram lá com a polícia, a própria polícia indiana, né? Foram lá com cacetetes, foram batendo na cabeça e ninguém sequer levantou a mão para se defender. E isso deu um impacto negativo do mundo inteiro sobre a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ficou confusa sem saber o que fazer. Como é que a gente age contra a gente pacífica? Brasas sobre a cabeça dos líderes da Grã-Bretanha, né? O que a gente faz? Resultou que a tal do imposto caiu e não muito depois veio a independência da Índia, sem dar um tiro da parte de Mahatma Gandhi e da sua turma, né? Eles chamavam isso de resistência pacífica. Na Bíblia chama de amontoar brasas vivas sobre a cabeça, ou seja, deu uma dor de cabeça na Grã-Bretanha, passaram uma vergonha perante as outras nações do mundo. Mas como é que vocês batem em gente pacífica? É como hoje, a gente fica espantado, estupefato quando um marido bate na sua esposa, né? Por que motivo? Cada bobagem. Pois bem, a história do bom samaritano. O bom samaritano poderia ter sido também um profeta. Ah, mas eu tenho certeza, se passasse um profeta lá antes do bom samaritano, ele teria socorrido. Mas antes do bom samaritano passou um levita. E depois passou um sacerdote. Eles passaram de largo, como diz a Bíblia, né? Ou seja, olhar e dizer, esse cara está quase morto ou está morto. Não vou me contaminar. E eu tenho pressa. E aqui é um lugar perigoso, tem que sair daqui. Veio o samaritano, né? O odiado samaritano, inclusive não bem quisto por aquele que estava ali deitado, que não podia nem se mexer. Estava mal. E o samaritano olhou, está vivo? Não vou deixar ele morrer. Fez o que tinha que fazer ao seu alcance ali naquele lugar e colocou ele em cima da mula e levou ele até uma estalagem ali por perto, uma hospedaria, uma coisa assim. E ali continuaram tratando, fizeram mais algumas coisas para ele, botaram ele de cama. E o samaritano disse, olha, eu vou te pagar aqui por algum tempo, se custar mais eu volto aqui, nós nos conhecemos. Eu volto, te pago o resto, pode deixar. Não, eu cuido dele. Sim. Isso porque um doutor da lei foi a Jesus para provar Jesus. Deixa comigo, esse tal de Jesus aí, que vem lá dos pobres, que nunca estudou nada, eu vou enrolar ele. Ah, pode deixar comigo. Aí foi lá, o mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento? O que eu devo fazer? Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo para ti mesmo. Isso Jesus fez o mestre responder. Que o mestre tinha perguntado um pouco diferente. O que eu faço para me salvar? Então, conhece os mandamentos? Ele perguntou, tá bom. E daí o doutor da lei pensou, agora que eu vou pegar ele. Porque havia uma polêmica naquela época sobre o próximo. Mas quantas vezes você pode perdoar? Até Pedro chegou a perguntar isso. Quantas vezes você pode perguntar? Quem é o meu próximo? Porque tem os gentios, esse pessoal não merece. Os samaritanos, esse pessoal não merece. São gente má, etc e tal. Daí Jesus contou essa história aí, né, do sujeito que foi assaltado. Daí Jesus perguntou, escuta, quem foi o próximo daquele sujeito que estava
prestes a morrer. O doutor da lei teve que dizer, não foi o sacerdote, também não foi o levita, foi o samaritano. Vai tu e faz o mesmo. Daí você vai se salvar. Ou seja, ajude aqueles que estão precisando. Desta maneira você estará me ajudando. Você vai ser salvo. Esse intérprete da lei teve que engolir em seco. Quem é meu próximo? É todo aquele que necessita. Não são os pobres. Às vezes um bem rico necessita. Às vezes alguém necessita disso, daquilo, daquele outro, de um conselho, necessita de um dinheiro, necessita de um emprego, necessita de uma capacitação. Tem tanta necessidade, né? Aí temos, por fim, aqui a história do rico e Lázaro. Não é o Lázaro, aquele amigo de Jesus, outro. E o Lázaro não era um pobre, era um miserável, é um pedinte, alguém que não tinha nada. E estava sentado na porta da mansão do rico. E o rico não dava nem bola. Mas Lázaro tinha esperança, ele tinha seus princípios, aquelas poucas coisas que ele sabia, ele levava em prática. E Jesus usou a crendice daquela época para ilustrar, numa das suas pregações. Os dois morreram. Lázaro, como era uma boa pessoa, foi para o céu, e o rico, como era uma pessoa má, que explorava os outros, etc., lá, foi para o inferno. E a coisa estava feia lá no inferno. Estava quente demais, estava seco, estava desidratando, estava com sede, tudo que ele queria. Aí ele pediu para o pai Abraão, que estava no céu, Abraão, me dá pelo menos a ponta do teu dedo, mulher de água, para eu botar na língua. Abraão disse, não tem como, tem um abismo aqui entre nós. Então, avisa os meus irmãos para que eles não venham para cá, etc. Também não tem como. Mesmo que seus mortos se levantassem, fossem lá falar com eles, não estão nem dando bola. Eles não querem. Quem devia ter dado um bom exemplo era você mesmo, enquanto você tinha, enquanto estava vivo. Isso é ilustrativo. Você não defende nenhuma ideia da imortalidade da alma. Não tem nada a ver com isso. Bom, Lázaro, ou seja, os pobres mais facilmente se salvaram, porque eles sentem necessidade de tudo. Eles não sentem só necessidade de salvação, sentem necessidade inclusive de socorro, etc. e tal. Eles aceitam a salvação porque o que mais que eles vão ter na vida, Gente, esse dia eu estava assistindo televisão, existem 31 milhões de soropositivos, 31 milhões de pessoas no mundo com AIDS. Eles têm que ser tratados o tempo todo, porque daí eles sobrevivem. Aqui não está fácil. O rico estava num extremo, aqui na terra o pobre, o miserável no outro extremo. No céu trocaram de extremos. Um foi para o inferno, ali vai ser queimado, e o outro foi para o céu, ali vai viver para sempre. O que isso quer dizer para nós? Ajuda os Lázaros, ajuda eles. E às vezes também o rico precisa de ajuda, porque às vezes ele não está precisando de dinheiro, ele está precisando de outra coisa. E às vezes ele está com depressão, está com medo, porque é rico, anda de carro blindado. Você tem medo, ele está precisando de outra coisa. Todos precisam de nós. Todos eles são pequeninos que necessitam de nós. Todos. Os pequeninos não são só os pobres e os miseráveis. São também os ricos. Somos todos nós. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a sermos como Jesus foi, a cuidar desses pequeninos irmãos de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Tchau.